Mais uma vez, então, não te dá um bom dia para todos nós irmãos que estão ali presentes. Que paz de Deus pode estar entre nós. É sempre grande responsabilidade, queridos. É sempre grande responsabilidade estar no lugar onde está. E é grande responsabilidade também abrir a palavra de Deus. Quando que não te abre a palavra de Deus, ele é assunto que tem que ver com vida ou morte. Vida ou morte. Sabendo que está pendendo há uma semana, de 7 dias, então nessas semanas, possivelmente pode bem ter mensagem como decreto dominical, pode bem ter uma mensagem sobre derramamento do Espírito Santo, pode ter várias outras mensagens. Durante, quando foi pedido a questão de fazer parte nessa pregação, quase 2 a 3 noites, não sabe porquê, o sono foi sempre sono cortado. Mas Deus levanta a mensagem que tem que pregar ele, não sei porquê. Há várias mensagens que podia também pregar, únicas outras mensagens. Mas Deus escolhe únicas mensagens também que é bastante interessante e bastante importante para pregar, queridos. Às vezes há uma necessidade de que quando que não está, não um lugar ou não posição para não saber por que não está nesse lugar e por que não está nessa posição. Nunca tem como fala de esses temas que você também ser pregado. Se somente porque sabe que essa igreja foi levantada e qualquer mensagem que Deus tem levantado para essa igreja. E assim como nesse momento, pode falar, querido, muitas pessoas hoje mensagem tem como a igreja e o grande conflito. Muitas pessoas, por exemplo, a igreja e o grande conflito, você também fala sobre a igreja adventista e esse grande conflito. Muitas pessoas hoje têm dito, ou muitas pessoas hoje têm sempre falado, de que a igreja adventista no 7º dia, ele é Babilônia. E muitas pessoas também têm pregado de que Deus que está entre o povo de igreja adventista, mas que Deus já sai de meio desse povo. Que a igreja, que esse movimento está completamente corrompido. Queridos, é bastante responsabilidade que um ser humano tem diante de Deus. Quando que às vezes não está falando algo desse peso, sem que às vezes não tenha conhecimento de aquilo que Deus tem dito nessa palavra. Ele é uma grande responsabilidade, queridos. É uma grande responsabilidade, assim como um flanhoso. Ele é uma questão de vida e de morte que nos está lida com. E hoje, creio que não abre nos Bíblia no livro de Apocalipse. Mensagem Mountain Study foca na Bíblia e no espírito de profecia. Na Bíblia e espírito de profecia, esse é o tema que hoje não está foca nele. Creio que não abre nos Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, 7 e 9. A 9. Capítulo 12, 7 e 9. Amém? Ok, no Apocalipse 12, no tem encontro o seguinte. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. 8, todavia, não se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Querido, nós permitimos usar essa expressão. Céu é a primeira igreja que existe. Céu ele é a primeira igreja. Com relação à terra, céu ele é a primeira igreja que existe. Sim ou não? Ali está demonstrando, então, pode pegar dessa palavra no flá,
que primeiro conflito na igreja que houve conflito na igreja de céu. O primeiro conflito houve na igreja de céu. Miguel ali é uma representação, ou seja, uma palavra aplicada ao próprio Jesus. Céu era um lugar perfeito, que tinha divisão de anjos, querido. Tudo era perfeito, a adoração a Deus, Ele é perfeito. Então houve um que traz conflito nas igrejas perfeito. Quem que traz esse conflito? Quem? O próprio Satanás. Então a Bíblia está mostrando uma houve peleja. E não repara, entre Miguel e seus anjos, e entre também Satanás e seus anjos. Mas não lembra de que a igreja ele era apenas um grupo que tinha divisão. Céu que tinha divisão, queridos. Então o próprio inimigo foi expulso de céu. Satanás foi expulso de céu. E então no Apocalipse 12:12 é falando: por isso festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera. Cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por isso festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar. É um clamor. Ai da terra e do mar. Na Gênesis 1 não tem contra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. Colocou nele quem? Na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. E Gênesis 2:16 e 17. Deus te relata o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. E na Gênesis 3:1-6 é: manja a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus dele: não comereis nem tocareis nele, para que não morais. 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E Romanos 5:12 fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A igreja nasceu. Houve conflito na igreja nasceu, queridos. Adão e Eva eram a igreja perfeita que Deus tem criado. Adão e Eva, a igreja perfeita que foi criado. Mas essa igreja perfeita também, infelizmente, acaba para quem? Sim ou não? Infelizmente, queridos, essa igreja acaba para quem? Mas que pergunta-nos: o que é que está na base da apostasia que leva Adão e Eva à queda? O que é que está na base de queda de Adão e Eva, queridos? Interessante essa parte, queridos. Desobediência, mas não te pergunta, desobediência ao quê? Não te pergunta
homens foi desobediente a quê? Ali no toalha estava a palavra de Deus. E também o inimigo traz essa palavra e coloca ao lado da palavra de Deus. Adão, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ali te demonstra que Deus dá ao homem liberdade de tudo que devia comer. Adão tinha várias opções. Mas da árvore de conhecimento do bem e do mal, no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Adão, crê somente que ouve minha palavra. De tudo árvore de jardim, Adão, come livremente. Mas de árvore de conhecimento de bem e do mal, acabou comer, porque no dia que comer, Adão, certamente você morre. Então, Adão e Eva caem justamente por causa que eles obedecem à palavra de Deus. Tendo por facto que eles obedecem à palavra de Deus, queridos, na Gênesis 3,15 não tem contra escrito: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que existe coisa nas manhãs um pouco fanhoso. Que existe coisa que custa mais caro para o céu, debaixo do céu, do que salvação de ser humano. Ali está a promessa de Jesus. Adão desobedece à palavra de Deus. Então, por causa de Adão e Eva, pecado então bem. Não chama salário de pecado na Romanos 6,23, ele fala, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na Mateus capítulo 16, 18, 19, não tem contra Jesus, não está bem. Igreja nasceu, entra em conflito. Satanás é o primeiro apóstata em todo o universo. Ele e seus demônios foi expulso do céu e foi enviado para a terra. Adão e Eva foi criado perfeito, uma igreja perfeito. Satanás entra dentro dessa igreja. Podia falar também em questão de família, um outro tema. Não podia falar um outro tema sobre casamento somente com esse verso. Mas não quer trazer na parte de igreja hoje quem queria falar, queridos. Que Deus pode usar, quem pode usar, fala apenas a palavra, apenas verdade. Adão e Eva, uma igreja perfeita. E nessa igreja perfeita, assim como fanhosos, por causa de afasta de palavra de Deus. Querido, ali está demonstrando que ser humano que deve dar ouvido em mais nada de que a não ser a palavra de Deus. Porque quando que nunca te obedece à palavra de Deus, ser humano te caminha rumo à ruína, rumo à desgraça. Há caminho, a Bíblia fala, Provérbios 14, 12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá o quê? Ao cabo dá em caminho de morte. E Romanos 6, 23 está falando, esse caminho, ele é qual caminho? Porque o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Não sabe que a igreja de Deus teve grandes batalhas desde tempos de passado até os dias de hoje. Há pessoas que sempre te pregam, te falam, de que houve um tempo de que Deus que tinha mais testemunhas na terra. Queridos, nunca houve tempo na história humana, na história desta terra, que Deus teve sem seus testemunhos. Nunca houve tempo na história de terra que Deus teve sem seus testemunhos. Hoje nós estamos vivendo num mundo que tem milhares de religião, milhares de igrejas, mas não é fanhoso hoje que existe apenas 12 igrejas. A igreja de salvação pelas obras e a igreja de salvação pela graça. A igreja de salvação pelas obras, ele está edificado sobre ensinos humanos, mas a edificação da igreja pela que salvação é pela graça, ele está sentado sobre Cristo. Na Mateus capítulo 16, 18 e 19, não tem contra Jesus para Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19, dar-te as chaves do reino dos céus.
O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Querido, dessa passagem, alguém que pega dessa passagem que Jesus dita para Pedro, para falar, Pedro, ele é o primeiro Papa que não teve na terra. Ele é um engano bem manipulado. Ele é um engano que tem base bíblica, queridos. Então pessoas falam, não, a igreja está fundamentada sobre Pedro. Se a igreja está fundamentada sobre Pedro, essa igreja então, ele é uma igreja falsa. Ele é uma igreja então que hoje está sem cabeça. Por quê? Então explica-nos por quê. Dar-te as chaves do reino dos céus. A chave do reino do céu é a palavra de Deus. É a Bíblia. A Bíblia é a chave de qual Pedro foi dado. Efésios 2:20 fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus o quê? A pedra angular. Qual que é esse fundamento de apóstolos e profetas, queridos? Qual é esse fundamento de profetas e apóstolos, Velho e Novo Testamento? A igreja de Cristo está fundamentada sobre a palavra de Deus. Cristo, ele é a pedra angular. Por que Cristo, ele é a pedra angular? Quando que bulé na João 5:39, Jesus vai examinar as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinai as Escrituras. Ali não tem contra, porque julgaste ter nelas a vida eterna. Ali não tem uma coisa interessante, querido. Nós examina as Escrituras. Mas em mim que a Escritura te testifica. Não tem duas coisas interessantes na Bíblia. Examinai as Escrituras porque julgaste ter nelas a vida eterna. A tema, quer dizer, que mensagem central de Bíblia, ele é salvação. E Jesus falou, mas são elas mesmas que testificam de mim. O que é que Jesus está falando? A Bíblia está mostrando uma personagem central de Bíblia é Jesus. E tema central de Bíblia é salvação. E fora de Jesus não existe salvação. Existe salvação fora de Jesus, queridos? Não existe salvação fora de Jesus. E 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se a igreja está fundamentada sobre Pedro, essa igreja está com grave problema. Vamos dizer, se não repara, queridos, a igreja é nós, sim ou não? Tudo parte de essa igreja, ele é um parte corrompido, mentira ou verdade? Bíblia fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Qual que é a parte perfeita que tem nessa igreja? Cabeça. Cabeça, ele é parte perfeito. E outra coisa, se Pedro, ele é cabeça da igreja, então não tem problema com Efésios 2:20. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Cristo, ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, se Pedro ele é cabeça, o único que não estava por Jesus. Se Pedro ele é cabeça, o único que não estava coloca Jesus, querido. Então a igreja deve estar fundamentada na palavra de Deus. E Colossenses 1:18. Abrem as Bíblias, Colossenses 1:18. Colossenses 1:18. O que é que está falando ali? Colossenses 1:18. Ali não pode conferir em nós mesmos. Quem que é cabeça da igreja? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Quem é a cabeça da igreja? Jesus Cristo é a cabeça da igreja e Pedro, ele é membro da igreja de Cristo. Sim ou não? Sim. Agora, assim como meus queridos, não quero bem muito nessa questão, não quero entrar um pouquinho nesse tema. Quem nos ouve muitas das vezes pessoas da prega, uma igreja adventista do sétimo dia em Babilônia.
Quem os ouve algumas vezes, mesmo escrito, vários folhetos que têm estado da volta por aí, pelo menos ali em Kassab, mas em Cabo Verde sim. Vários folhetos da circula, uma igreja adventista do sétimo dia em Babilônia, e de que Deus me está mais entre povo de igreja adventista, mas Deus que se conduz as igrejas, queridos. Eles liam pena. E hoje crente então nesse tema. A igreja é o grande conflito. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda, terceira mensagem angélicas. Testemunho Selecto, volume 3, página 288. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. Reflexões hoje. Quantas igrejas adventistas hoje existem? Existem várias igrejas adventistas? Não, espera. Ele responde algo que tem lógica e também as respostas têm lógica. Quantas igrejas adventistas do sétimo dia hoje existem? Oficialmente, quantas igrejas adventistas que existem? Oficialmente existem quantos? Não, existem várias igrejas adventistas e os permitimos fanhos entre aspas e depois não te diga por quê. Não também troca a ideia. Um bocadinho não também entra naqueles outros pontos. Para aquele que sabe pelo menos no país de onde mesmo sabe meio que apenas um. Entre aspas, não te diga lá. Hoje a história está falando. Uma primeira igreja que existe na história, meia igreja católica. Sim ou não? Queridos, a igreja adventista em termos de ser oficial, não está dando igreja mais ou menos de 1860 e tal por aí. Mas princípios de igreja adventista, ele existe desde Éden. Um dia teve um amigo, ele falou assim, ouve, você sabe quem é que foi o primeiro testemunha de Jeová? Me perguntou-lhe, e falou, quem é que foi a primeira testemunha de Jeová? Ele falou, a primeira testemunha de Jeová que foi Abel. Me falou, o primeiro adventista do sétimo dia que existe foi Adão. Adão é o primeiro adventista do sétimo dia, queridos. Todos os princípios, se analisa tudo, povos de Bíblia, é exatamente povo adventista. Pode que tenha aquele nome, adventista do sétimo dia, mas ao que pega a história de nome e de dia, sétimo dia, então você pode exatamente enquadrar-se no mesmo princípio. Igreja Adventista do sétimo dia é apenas um. Mas hoje tem vários nomes de igreja adventistas com apelidos um bocadinho de diferença. E não também entendem, então falamos um bocadinho. Por quê? E então não te repara que Deus tem levantado a igreja adventista do sétimo dia com grande responsabilidade de pregar esse evangelho. A mensagem, primeira, segunda e terceira mensagem evangélica. Apesar de que se encastem em erro, sim, a mente que atrair nesse momento, ele está falando no Espírito de Profecia, de que a primeira e segunda mensagem foi pregada em 1843 e 1844, e agora nos está sobre proclamação da terceira mensagem angélica, mas as três mensagens devem ser proclamadas juntos. Continuando. Embora existem males na igreja, e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. Embora existe o quê? Existe mal na igreja hoje ou não? Existe ou não, queridos? Existe mal, sim. Embora existem males na igreja, até quando que mal dura na igreja? Até quando que malta existe na igreja? Até quando Jesus volta? Embora existem males na igreja,
e tenham de existir até ao fim do mundo. A igreja destes últimos dias, a igreja destes últimos dias, há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. Notem, subtítulo é: Deus ama a sua igreja. A igreja débil, defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada. É o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. A igreja débil, defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada. É o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Igreja, hoje aparentemente, Igreja Adventista se está parecendo de que ele é uma igreja que está caído, assim como em Franhões hoje tem muitas pessoas que estão a falar. Igreja Adventista, ele é Babilônia. Igreja Adventista está caído. Deus que está mais entre o povo de Igreja Adventista. Então não basta ouvir mensagem só. A igreja débil e defeituosa precisando ser repreendida, advertida e aconselhada. É o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Já não para não pensar, queridos. Eles ouvem. Que tem coisa que, por exemplo, te fere o coração de um homem. Mas de que se bem naquele homem, vou falar mal de sua esposa. Se bem num homem, às vezes não pode falar um homem, várias coisas que podem até te ferir o coração. Mas a tendência, muitas das vezes, na natureza humana, natural, às vezes, quando que se alguém bem fala numa coisa, marido de nossa esposa, nós homens, ele é algo que está frio, se botar mal. Se botar mal, ele é uma coisa que está frio dentro do meu coração. Mentira ou verdade? Mas que perguntam-nos? O que nos acham, mas Jesus está sentindo? Ou que pessoas, você está despreza aquele menino que disse olho? O que nos está considerando? Se a boca é um homem, o está sentindo ofendido quando alguém ofendeu na boa esposa. Que perguntam-nos, o que me bom não pode sentir quando Cristo ouve pessoas que falam mal de ser igreja. Queridos, é algo que não deve parar para não refletir profundamente. Coisa alguma neste mundo é tão cara a Deus como sua igreja. Ele guarda com zeloso cuidado aqueles que o buscam. Coisa alguma ofende tanto a Deus como os servos de Satanás se esforçarem para privar seu povo de seus direitos. O Senhor não abandonou o seu povo. Satanás aponta os erros que eles têm cometido e procura fazê-los crer que assim se separaram de Deus. Mensagem Escolhidas, volume 2, página 397. Coisa alguma neste mundo é tão cara a Deus. Porque que tem nada nesse mundo mais caro para Deus de que ser igreja. Para nós, a igreja foi comprado com o próprio sangue de Deus. Com o próprio sangue de Deus, essa igreja foi comprada, queridos. Não se vive, às vezes, não era que salvação de nosso ser humano parece que ele é algo de valor nenhum, queridos. Salvação fica como se fosse que ele é algo banal. Eles ouvem um alma de ser humano. Chamei para Adão e Eva. Quando que Adão e Eva peca, houve tristeza e choro no céu. Eles imaginam que Jesus está sentindo. Quando que te perde alma, queridos? Eles pensam, na coisa que Jesus está sentindo dentro de seu coração, na perda de apenas alma. Coisa alguma ofende tanto a Deus como os servos de Satanás se esforçarem para privar seu povo de seus direitos. O povo de Deus, ele é privado de seu direito. Hoje, quando que vai, por exemplo, num lugar para pedir um trabalho, às vezes até pode oferecer o trabalho. Mas quando que bobo abre boca para pessoas, o Freud, a mim que te trabalha sábado, então trabalho que tem para boa para mão de bobo te trabalha sábado.
Queridos, isso é pena. Isso é apenas porque homens te dão tudo para servir inimigo de Deus. Mas homens que te dão tudo para servir Deus. E o Espírito de Profecia está mostrando claramente que tem coisa que te ofende tanto a Deus. Cima povo de inimigo, povo de Deus ser direito. Você também aproxima, possivelmente, alguma noite pode ser pregado ali. Tema de decreto dominical. Decreto dominical, querido, ele é um tema que te tira direito de povo de Deus. É por isso que hoje não tem um mundo que está sobrecarregado de pecado. Onde hoje homens creem por Deus fora de escola. Hoje Deus crê por homens creem por Deus fora de seus lar. Hoje homens creem por Deus fora de seus negócios. Homens creem por Deus fora de seus casamentos. Homens creem por Deus fora de tudo. Mas coisa que também quando que por Deus de fora? Ruína e desgraça. É por isso que hoje não tem um mundo, queridos, cheio de imoralidade. Hoje não tem contra homens que têm conhecimento, homens que não podem falar, homens sensatos, homens que têm entendimento, aprovando e defendendo o casamento de homens e mulheres e mulheres. Queridos, se não para não refletir na profundeza da palavra de Deus, não te chega à conclusão, mas que ele é abominação a Deus. Homens podem fazer suas leis, eles podem aprovar coisas que eles aprovam, mas mais pena, mais triste, é porque que os homens te aprovam a lei, que um dia é próprio que as leis que também condenas diante de Deus. Um dia é próprio as leis que também condenas. Breve, nunca tenta nesse tema, mas apenas um pequeno apanhar. Hoje no setor de amor que mundo se te proclama sobre a questão de que os eventos que se te acontecem no mundo, sobre o crescimento global, sobre que as catástrofes que se te acontecem. A nós não sabe, mas o Espírito de Profecia falando desde há muitos anos atrás, antes que as coisas acontecem, de que argumento que está sendo usado para implantar decreto dominical é o quê? Catástrofe que se te acontece e também o que mais? Aquecimento global, a questão de clima. E sabe, América, ele é um país que tem mão de Deus, sim ou não? Está escrito, mas América, ele é um país que tem mão de Deus. Mas não sabe quando que América também tem maior problema? Quando que América mexe naquele que mão de Deus escreve. Quando América também toca naquele que mão de Deus escreve, ali também tem um grande problema. É uma aliança entre Roma papal, entre o papado, entre Roma e Estados Unidos. Estados Unidos hoje é considerado que ele é país, potência mundial. E é verdade. Biblicamente, Igreja Católica e Estados Unidos, na profecia, também até ao fim, junto, lado a lado. E então, Estados Unidos é quem é? E aliás, um outro ponto. O Espírito de Profecia está falando, uma América um dia te acaba com sua liberdade religiosa. Hoje pode parecer impossível. Mas não se olha todo o cenário, mas você te prepara e você te levando justamente para lá. E quando América implanta decreto dominical, domingo ele é filho de papado. Domingo que tem base na Bíblia. Domingo ele é que a Bíblia como ele é dia de Deus. Domingo ele é um dia, um filho de papado. Ele é quem que é dono de domingo é o próprio Roma. Então um dia, América quando acaba com sua liberdade religiosa, ele tem implanta o quê? Decreto dominical. E decreto dominical te espalha para todas as nações de terra. Até ao ponto que te cria decreto para matar observadores de sábado. Esse dia que tema, por isso que também muito mais nessa questão. E então, esse dia tira direito de povo de Deus. Mas o mundo se te prepara para a implantação, para o implemento de decreto dominical, do qual o Espírito de Profecia também está falando, mas também como uma terrível surpresa. Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja. Mas esta é a igreja militante e não a igreja triunfante. Entristecemos-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Testemunho para ministro, página
45. A igreja militante não é a igreja triunfante. A igreja adventista, nesse número de membros totalizado, é considerado a igreja militante. Sim ou não, queridos? Mas a igreja militante não é a igreja o quê? Triunfante. Quem é a igreja triunfante? Quem é a igreja triunfante? A igreja militante não é a igreja triunfante, mas a igreja triunfante é a igreja remanescente. Verdade ou não? E ainda pergunta a nós, onde que a igreja remanescente está? Onde que a igreja remanescente está, queridos? Aonde? É interessante as respostas. Deus, que o Espírito de Deus que colocou as respostas na boca. A igreja remanescente, ela está dentro da igreja militante, queridos. É assim como fanhos hoje, se fanhos folhetos que tem na minha mão, da Cabo Verde. Várias pessoas da professam de que a igreja adventista é Babilônia. Essa organiza outra igreja, fez a igreja remanescente. A igreja remanescente, ela está dentro da igreja militante. Que existe igreja remanescente separada de militante. Às vezes nós podemos falar que ele é ousadia para as coisas, ele se lê. Não, é que é mim que você está falando, a palavra de Deus está escrito e não tem bem entender ainda mais. A igreja remanescente está entre igreja militante. E é por isso que eu falo, a igreja militante não é a igreja triunfante. E notem, entristecemos-nos de que haja membro defeituoso, de que haja joio no meio do trigo. Notem, joio no meio do trigo. E os servos lhes disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Não. A igreja militante, é por isso que, se bobe alguém falar, igreja adventista, ele é igreja laodiceano, ele é igreja laodiceia, falar, igreja adventista, se condição é condição laodiciana. Mas se você for uma igreja adventista, na sua totalidade, uma igreja laodiceia, quer dizer que a igreja por completo está corrompida. Não está concorda com essa verdade? É que é mim que você está falando, ainda não se está continua nos estudos de manhã. A igreja não é perfeita. Notem, algumas pessoas parecem pensar que ao entrar na igreja, ser-lhe-ás cumprida as expectativas, e só encontrarão os que são puros e perfeitos. São zelosas na fé, e ao verem falta dos membros da igreja dizem, abandonamos o mundo para não nos associarmos com pessoas de mau caráter, mas aqui também está o mal. Perguntaram e perguntam como os servos da parábola, por que tem então o joio? Mas não precisamos, notem, mas não precisamos ficar assim desapontados, pois o Senhor não nos autorizou a chegar à conclusão de que a igreja é perfeita. Testemunhos para ministro, página 46. É verdade ou é que é verdade? Hoje tem bastantes batalhas que se acontecem dentro do seio da igreja. Correlação de vestuário, correlação de casamento, correlação de reverência, correlação de vários outros aspectos dentro da igreja. Mentira ou verdade? Mas a Espírito de Profecia fala, a igreja é débil, defeituosa, mas está preciso o quê? Ser advertido, ser aconselhado, ser repreendida por causa das coisas que te acontecem. Mas é falar, mas nunca deve chegar a conclusão. Deus que dá-nos autorização. Notem, Deus que dá-nos autorização de chegar a conclusão uma igreja é perfeito. Deus é Ele que se lida com a igreja, queridos. Eles podem crer. Essa igreja se estava na mão de homem, já estava desgraçada há muito tempo. Essa igreja que é homem que se guia. Não. Essa igreja é o próprio Espírito de Deus que está no comando. Jesus é quem está no comando dessa igreja. E não também entende mais por quê. O Senhor nos proíbe
proceder de qualquer maneira violenta contra aqueles que julgamos estarem em erro. E não devemos espalhar excomunhões e denúncia contra os que estão em falta. O Senhor, o homem finito, é propenso a julgar mal o caráter, mas Deus não deixou a obra de julgar e de fazer pronunciamentos sobre o caráter com aqueles que para isto não estão preparados. Testemunho para ministro, página 47. Às vezes no testamento de igreja, não tem uma coisa que é uma grande tentação que está bem sobre nós, queridos. Às vezes não estou de alguém que está comete seus pecados. E muitas das vezes, em vez de não ficar tão hora para que as pessoas. Muitas das vezes, que em vez de não chegar naquelas pessoas para não mostrar o que a palavra de Deus está falando, eu sabe o que é que não está fazendo? Não te pega de vida de aquela pessoa. Não te fica, te espalha a vida de aquelas pessoas para outras pessoas. E enquanto que às vezes, enquanto que a bobo pode se dar conta a vida mareada ou vida errada de aquela pessoa de acerta ser vida com Deus. De hora de confessar a Deus seus pecados. Mas a bobo se fica, te espalha pecado de povo de Deus entre outras pessoas. Queridos, se não quer saber, se tem coisa que é uma coisa que te desgraça, tanto no relacionamento de casamento e no relacionamento de igreja e de qualquer outro relacionamento, é uma pessoa que tem segredo que tu não usa de tirar fora. Essas coisas, quando que uma pessoa te pega de segredo de casamento, marido ou mulher, ou que te traz segredo de selar para fora, você pode crer, você pode escrever, mas você te caminha, você te busca a ruína selar. Você te leva a selar a ruína. E a boa também, quando que me como não te espalha, forma que outras pessoas se vivem, essa forma que deve chamar pecado para ser nome. Não, para que confunde coisas. Igreja deve pregar a verdade, deve advertir pessoas. Mas coisa que não está fanhoso é quando que não está toma de vida de pessoas, não está fazendo tema e assunto de nos conversa com outras pessoas. E para pensa, porque quando que não está toma de vida de pessoas para não falar para outras pessoas, que não pensa, mas não está melhor do que esse. Grande engano, queridos. Que não pensa, mas não está melhor do que as pessoas, não. Porque acho que é nós, eles mestres de graça, mas a nós acho que ainda não se está mestre mal de graça de Deus. Então é por isso, queridos, é quem é bom e quem é direito, fica a espalha a vida de ser humano. Ah, você sabe fulano, o que faz com fulano? Coisa que fulano faz com fulano. Se aquele fulano que sabia, naquele momento ele fica a saber para mão. Não se para não pensar, queridos? Vida de pessoas. Hoje tem muitas pessoas que estão querendo nem pôr pé de cés na porta de igreja por causa de coisas de pâpia. Por causa de pegar a vida de seis pessoas, você leva de um lado para outro. E um outro risco que você põe. Quando que você sai? Para você fala de vida de outras pessoas com outras pessoas. Não sabe o que eu vejo que acontece? Que as pessoas, a boca também é contado. Às vezes nada você sabe de aquele alguém, nem sequer você sabe realmente o que acontece. Você também você põe aquela pessoa na peito, às vezes você afasta daquela pessoa. Às vezes uma pessoa que podia ser salva, você contribui para a sua própria destruição. Então não precisa para não pensar, queridos. A minha cunhão não precisa de a mesma graça que as pessoas prostituta, ladrão, drogado, alcoólatra, um assassino, um violento, uma pessoa que está no mundo que não está fazendo pecado, que às vezes não está falando, que tem pecado mais do que aquela. Eles precisam daquela mesma graça que não tem necessidade, querido. Não quer falar nessa manhã de sábado, que é bom inimigo, que é mais importante do que esse que ainda que entrega suas vidas a Deus. Deus quer usar o boi e a mim como instrumento para trazer as pessoas para Ele. Mas não um instrumento para afastar as pessoas de Deus, querido. Até quando que o homem está para pensar? Até quando que o homem está para entender dentro de suas mentes, queridos? Para Deus hoje, para o mundo que não se está vive, uma pessoa de grande valor é uma pessoa que tem uma mansão, é uma pessoa que tem seu dinheiro, é uma pessoa que tem um bom carro, é uma pessoa que é um empresário, é uma pessoa que está elevado no topo. É ele que é bom. Mas um homem que teme Deus, um homem que serve Deus, ele é considerado por essa sociedade corrupto que hoje não se está vivendo nele. Esse é considerado como que ninguém. E os creio de amor que hoje o mundo está.
Pega desse lado ali. Coloca carro, aquele carro de último modelo. Coloca avião, helicóptero, mansão, dinheiro, diamante. Coloca tudo que as coisas que o mundo hoje necessita por desse lado ali. E pega desse outro lado, nem à direita. Coloca 100 pessoas pobres. Vou abrir porta, vou apanhar milhares de pessoas, vou fazer que eventos que isso acontece. Então imagina, mas pode ver milhares de pessoas para bem entrar naquele portão. Ali está aqueles 100 almas. Ali está que é tudo bem. Quando que abre o portão, o que eu acho que acontece, queridos? Todo mundo está caminhando ao lado esquerdo. É que é assim? Todo mundo está caminhando para o lado esquerdo. Vamos dizer, para o mundo, nesse mundo corrupto que não se vive. E aquele que a Bíblia fala, homem natural, ele que te inclina para coisas espirituais, mas ele te inclina para coisas carnal. Mas que feioso. Coloca tudo que as coisas desse lado ali. Coloca pobre desse outro lado. Vou mandar Jesus bem. Queridos, esse que não me para não entender. Mas Jesus que morre para carro. Jesus que morre para helicóptero. Jesus que morre para prédio. Jesus que morre para casa. Jesus que morre para animais na terra. Jesus que morre para as coisas que não estão para coisas materiais. Mas Jesus morre somente e unicamente para levar ser humano aos pés de Deus novamente, queridos. Deus cria céu, terra e mar. E deu homem para usufruir dele. Satanás engana o homem, leva o homem à queda. Então o diabo reclama o mundo como de ele. E é por isso que fez Jesus. Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. O que fez uma coisa muito simples. Antes de ir continuar nessa mensagem. Deus ouve. Nunca homem na terra, nunca terra teve homem mais manso do que Jesus. Nunca terra teve homem mais humilde do que Jesus. Nunca terra teve homem mais sábio do que Jesus. Num belo dia, homens mandados para aprender Jesus. Quando que as voltas sem Jesus, eles falam, nunca não ouvi homem que fala assim aquela. Jesus também, quando se falava com certas pessoas, ele falou, rainha de Sabassa, ele é de ser província para bem ouvir sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Queridos, Salomão foi um homem muito sábio. Mas nós também, mas na Bíblia tem alguém que está considerado mais sábio do que Salomão. Para desmente aquilo que a Bíblia fala. Mas foi uma pessoa muito sábia. E sabe quem é? Maria, que senta aos pés de Jesus. Ser humano mesmo se senta aos pés de Jesus. Ser humano mesmo se quebra-se vida de orgulho quando que vem para pé de Jesus. Buta ser renovado nova criatura. Butou de uma boa orgulho cabalinada. Bu diploma cabalinada. Bu caro cabalinada. Bu casa cabalinada. Bu chão cabalinada. Bu terra cabalinada. Porque nada de que nada pode salvar, queridos. Na Romanos 1,16, Paulo falou, não me envergonho do Evangelho. Pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que que nunca deve vergonha do Evangelho? Porque Evangelho salvou, querida. Porque Evangelho salvavo. E se Evangelho salvavo, nunca deve ter vergonha do Evangelho. Tem vergonha do Evangelho, tem vergonha de Jesus. Na Lucas 9:26, Jesus falou, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos, queridos. Qualquer que de mim envergonhar, óbvio, acho que tem coisa que traduzir uma tristeza no coração. Imagina bom mãe ou bom pai. Quando que você anda junto com o filho, ou para descobrir que o filho tem vergonha de bom. Meu Deus, o carrega esse filho 9 meses do ventre. Butrar fralda, pôr fralda. Burar comida, cuida dele. Muitas das vezes, no momento que Bobo podia comer, porque nunca tinha outra coisa na casa, podia deixar de comer, para fazer comer. Dinheiro que tinha para fazer uma outra coisa. Podia deixar de fazer coisa que tem para fazer, para pôr depois menino na escola. Ou
Oportunidades que tinha que podia ser boa oportunidade, querido. Naquele momento, você deixa aquela oportunidade, você abre as oportunidades. Você abre mão dele, você deixa as oportunidades para os meninos. Você faz de tudo para botar uma grande mulher na vida. Você faz de tudo para botar um rapaz bem sucedido na vida. E hoje, façamos de conta que é uma criança que muda tudo na escola. Quando que chega na final da escola, o único que você pensa, mas você é mãe que faz todo esforço para os meninos. Você que faz tudo coisa para ele. Para um dia chegar naquele lugar. No momento que estava por fita, os meninos levam um outro alguém para pôr fita e deixa ser mãe para trás. Ah, querido, nós ser humano, por natureza, nós é ingrato. Por natureza, queridos, a nós é terrível, a nós é tremendo. Daí vindo para um outro campo outra vez. Para poder ganhar uma coisa que incrível nós. Às vezes, butacha, uma mulher vive junto com um homem. Esta começa a ser vida de nada. Passando por lutas e mais lutas de vida. Até que um dia esta bem vence. Até que um dia esta tem uma vitória lá mais para riba. Antes as que tinham casa, hoje têm um casa. Antes que tinham um carro, hoje têm um carro. Antes que tinha dinheiro, hoje têm dinheiro. Antes que tinha alimento, hoje têm alimento. Mas então os homens, de que forma que decide gratifica as mulheres? Ele sai na rua, quando que, por exemplo, no momento que pode pegar de ser caro, que pode pegar suas esposas, se puder, se trabalhar comer um gelado, uma coisa, ele vai buscar outras mulheres na rua e vai oferecer gelado. Quando chega num lugar, momento de ir uma férias, ele esquece de ser mulher, que esquece luta desde pequenote, até que chega na altura que está. Agora se substitui ser mulher para um outro e te leva outro para férias em vez de ser mulher. Ah, queridos, ingratidão desse mundo. Ele é algo que te arrebenta, te destroça o coração do ser humano. Agora, o que é que fala com tudo que ele? Jesus deixa a adoração de anjos no céu. Jesus deixa tudo ser glória no céu. Para que pode ver morrer na cruz de Calvário. Jesus tinha tudo. Ele falou, não, deixa esperece. Mas Jesus que podia estava no céu, alegre. Enquanto o ser humano continuava perdido. Quando que Adão e Eva, sabe, mas Jesus, mas Deus também dá vida para eles. Adão pede Deus para deixar esperece. Deixar esperece nos seus pecados, queridos. Adão pede Deus para deixar esperece nos seus pecados. Mas Deus, que houve conselho de Adão. E eu sabe o que Adão pede para Deus? Muitas das vezes a nós, não tá pede Deus, ou às vezes até mesmo não está ora a Deus, para Deus dar aquele que não merece, sim ou não? E eu sabe, Adão pede aquele que merece. Querido, nunca acabou pedir Deus. Nunca, hoje só das manhã o que é que flabo. Nunca acabou pedir Deus para dar aquele que merece. E você viu o que é que você fez? Nunca acabou pedir Deus aquele que merece. Nunca acabou pedir Deus aquele que é bobo merece. Se você crê hoje a Jesus, te chora, Deus perna de água, direita à esquerda, acabou pedir Deus para dar aquele que merece. Porque tudo que amigo bom não merece é morte e inferno. E Jesus que crê que não vai para morte nem para inferno. Jesus crê que não tem vida e não tem vida em abundância. É por isso que é flor simbolizando Satanás é flor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ah, queridos, Jesus, Deus, que crê que não passa para vale de sombra de morte. Aliás, Deus que crê que nós não passa para morte eterna. Deus crê que mim como não tem vida eterna. Mas homens ainda, na estado que pode estar dentro de pecado, ainda homens se pedir Deus para Deus dar o que merece. Às vezes não tacha, no nosso orgulho humano, não te entende, mas não merece alguma coisa diante de Deus de bom. A nós é bom que não crê alguma coisa bom? Não, nunca tem nada de bom para não crer alguma coisa bom de Deus. Mas Deus nasce misericórdia. Nasce misericórdia, então Ele está concedendo os seus bênçãos. É por isso que a Bíblia fala,
Porque pela graça, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Salvação, ele é iniciativa humana. Salvação, ele é iniciativa divina. Salvação, ele é algo que você fala, não, você tem que fazer alguma coisa para salvar. Jesus já faz agora, uma coisa que no mês se leva na nossa mente, é uma salvação, ele é condicional. Você pode cumprir a salvação em parte algum. Mas uma coisa é certa, salvação, ele é condicional. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê. Essa é a condição. Essa é a condição. Continuando, queridos, é apenas um brecha que abre dentro das mensagens, para não poder falar desse assunto. A igreja Babilônia. Assim como Franhos, hoje tem muitas pessoas que estão falando a igreja adventista do sétimo dia. É Babilônia. Queridos, se eu ouvi alguém que está falando a igreja adventista da Babilônia, a nós que não repetir as palavras, que não traz de nós boca para não falar a igreja adventista é Babilônia. Ouçam. Testemunho para ministro, página 58 e 59. Meu irmão, Esli é um senhor possivelmente da mesma denominação que Ellen se fala com. Esse meu irmão, soube que estás assumindo a posição de que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia. E de que todos os que se querem salvar devem sair dela. Meu irmão, soube que estás assumindo a posição de que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia. E de que todos que se querem salvar devem sair dela. Não sois o único homem que o diabo tem enganado nessa questão. Não sois o único homem que o diabo tem enganado nessa questão. Durante os últimos 40 anos, um homem após outro tem se levantado, alegando que o Senhor o enviou com a mesma mensagem. Mas permite-me dizer-vos, como a eles tenho dito, que essa mensagem que proclamais é um dos enganos satânicos destinado a criar confusão entre as igrejas. Meu irmão, soube que estás assumindo a posição de que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia e de que todos que se querem salvar devem sair dela. Não sois o único homem que o diabo tem enganado nessa questão. Não sois o único homem que o diabo tem enganado nessa questão. Durante os últimos 40 anos, um homem após outro tem se levantado, alegando que o Senhor o enviou com a mesma mensagem. Mas permite-me dizer-vos, como a eles tenho dito, que essa mensagem que proclamais é um dos enganos satânicos destinado a criar confusão entre as igrejas. Por outras palavras, quando que uma pessoa aceita prega para uma igreja adventista, ele é Babilônia. Esse está ser um agente de Satanás e não um agente de Deus. Mensagem que se te leva é mensagem de Satanás com o objetivo de trazer confusão para a igreja. Mas um dia que os homens se arrependem, esse também paga caro diante de Deus. Porque esse te lida com questão de vida ou de morte. Continuando esta passagem. Quando se levanta alguém de nosso meio ou fora de nós, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número dos de Babilônia e que pretende que o ato clamor, notem, e que pretendem que o ato clamor é um chamado para sair dela, podereis saber que esse tal não é portador da mensagem de verdade. Não o recebais, não lhe desejeis bom êxito, pois Deus não falou por ele, nem lhes confiou uma mensagem, mas ele correu antes de ser enviado. Testemunho para ministro, página 41. Quando se levanta alguém de nosso meio, ou fora de nós, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem que declare
que o povo de Deus pertence ao número dos de Babilônia e que pretende que o alto clamor é um chamado para sair dela, podereis saber que esse tal não é portador da mensagem da verdade. Hoje tem muitos irmãos, muitas pessoas que antes é de congregação de igreja adventista do sétimo dia, que hoje esta procura prega principalmente para que as pessoas querem igreja adventista, de que igreja adventista ele é Babilônia, de que Deus está clama para o povo sair de ele. Queridos, ali é responsabilidade tremenda diante de Deus. Não sabe o que ele está levando na minha mente, onde que está levando na minha mente? Ele está levando na mente para a história de Nadab e Abiú. Esta história está levando para a história de Ofni e Finéias. Ouve? Homens podem brincar com tudo que usa. Homens podem brincar com bomba. Homens podem brincar com granada. Homens podem brincar com arma de fogo. Homens podem brincar de boa rocha. Homens podem brincar com tudo que usa. Mas tem só uma coisa que não pode fazer, queridos. Nunca que brinca com o princípio de Deus, com a palavra de Deus, nem com Deus. Brinca com Deus. E tem fim na brinca com Deus significa morte eterna. Continuando dentro dessa passagem. A mensagem que declara a igreja adventista do sétimo dia, Babilônia, e chama o povo de Deus a sair dela, não vem de nenhum mensageiro celeste, ou nenhum instrumento humano inspirado pelo Espírito de Deus. Mensagem Escolhidas, volume 2, página 66. A mensagem que declara a igreja adventista do sétimo dia, Babilônia, e chama o povo de Deus a sair dela, não vem de nenhum mensageiro celeste, ou nenhum instrumento humano inspirado pelo Espírito de Deus. Quando que pessoas saem com mensagem, proclamando de que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, e que Deus está pedindo povo para sair de lá mais uma vez, está repetindo isso. Esse está ser usado como instrumento na mão de diabo. Quando os homens se levantam pretendendo ter uma mensagem de Deus, mas em vez de combaterem com os principados de potestade e os príncipes das trevas deste mundo, eles formam um falso esquadrão, virando as armas de guerra contra a igreja militante. Quem é a igreja militante? Igreja adventista? Notem, quando homens se levantam pretendendo ter uma mensagem de Deus, mas em vez de combaterem contra os principados de potestade e os príncipes das trevas deste mundo, eles formam um falso esquadrão, virando armas de guerra contra a igreja militante. Tende medo deles. Tende medo deles. Não possuem as credenciais divinas. Deus não lhes deu tal responsabilidade no trabalho. Eles desejam derrubar aquilo que Deus deseja restaurar pela mensagem de Laodiceia. Testemunho para ministro, página 22 e 23. Quando os homens se levantaram, quando que homens se levanta, queridos? Com tudo essas armas de crítica. Aquele que está fora da igreja adventista e aquele que está dentro da igreja adventista, que sei que volta essas armas, volta essas tanques de guerra, essas bombas rumo à igreja adventista, essas bombas de palavra de condenação. Não se pode crer. Mas cedo ou tarde que as pessoas também pagam a consequência daquilo que têm proclamado. A mensagem é muito clara. Quando que as pessoas viram essas armas, para as igrejas, não tem medo disso. Não sabe quem é que está vencer de que os grandes inimigos do povo de Deus? Não sabe? Nunca houve mundo. Não se percebeu? A mim tem várias pessoas de fora, vários amigos, que são pessoas adventistas, mormons, testemunha de Jeová, católicos, vários outros amigos que não têm que a gente fala até de coisas de Bíblia. Mas, nos ouve,
nunca ouvi alguém que fala tão mal de igreja adventista, mal do que aquele que um dia era adventista. E eles param e eles pensam na lógica. A boca é mulher, e muitas das vezes a boca é homem. Às vezes você tem uma mulher que por uma razão ou outra nunca entra no assunto e eles podem dar, não se separa. Mas a boca tem ninguém para falar mal de boa para falar de que mulher cabale de que boa é mal do que aquele marido. É muito pouco, às vezes, para sair de um relacionamento, para café nada de mulher ou nada de marido, para deixar tudo no silêncio. É aquele mesmo alguém que estava junto, é aquele que te torna ser pior inimigo. Às vezes até segredo que se tinha antes, do qual só eles dois sabem, que a pessoa está pegando e revelar para outras pessoas. Para um ser humano, quando que tem ódio desamparado que está sem Cristo, é algo terrível e tremendo para pensar, queridos. Então, irmão fanhoso, que alguém hoje, que tem pessoas que mais mal falam de igreja adventista, é aquele homem, aquela mulher, que um dia era de igreja adventista. Como pensa, mas que está falando? Não, está falando assim. E de que é a pior coisa que tem. E nota, a mim sabe hoje, eu sabe quando que bobo está na igreja adventista, você sabe uma bobo que tem nome? Você sabe uma a mim que tem nome? A mim que tem nome é bobo que tem nome. Tem, às vezes, por alguma razão, por algum motivo, gente é reconhecido como Dani ou como Carlos. Mas quando que coisa que pode ter envolve a igreja, é nós adventista. É mentira ou verdade? A nós adventista. Olha, é nós adventista. Então, você passa a experiência, é nós adventista. Ainda há coisas que te passa que se boa é adventista. Você está junto com alguém que é adventista, que alguém faz um coisa mareado, que a pessoa que está ao lado te pergunta logo, ele é adventista? Para que você perguntar, mas ele é adventista? Para não crer, confirma, é nós adventista assim. E é interessante que às vezes tudo alguém tem uma capacidade de hoje que as pessoas que te praticam mal dentro da igreja adventista, mas que te conseguem hoje é que as que te praticam bem. Queridos, a mídia concha homens e mulheres dentro da igreja adventista que te dá o prazer de ser adventista. Concha homens e mulheres dentro da igreja adventista que cabe a mim julga, quem sabe remanescente, quem sabe também joio, mas não cabe a mim a julga, mas homens e mulheres de Deus. A Bíblia fala, pelos seus frutos os conhecereis. Apesar de, na final, está batendo várias surpresas, mas a mim te acredita, mas dentro da igreja, a adventista tem homens e mulheres de Deus. E aí nós ouvimos alguém que está falando, a própria adventista está falando, a nós da igreja adventista, nós está tudo perdido. Responsabilidade grande e terrível. A boca para abrir a boca para alguém, mas está tudo perdido. Notem porão, os que se põem a proclamar uma mensagem sob a sua responsabilidade pessoal e que ao mesmo tempo que declarem ser ensinados e guiados por Deus, constituem sua obra especial de derribar aquilo que Deus durante anos tem estado a erguer, não estão cumprindo a vontade de Deus. Saiba-se que esses homens se encontram do lado do grande enganador. Não os creiais, estão se aliando com os inimigos de Deus e da verdade. Porão é ridículo a ordem estabelecida no ministério, considerando um sistema eclesiástico imperialista. Afastai-vos desses, não tenhais comunhão com sua mensagem, por muito que eles citem os testemunhos, que é espírito de profecias, e atrás deles busquem entrincheirar-se, não os recebais, pois Deus não os que incumbiu dessa obra. O resultado de semelhante obra será a incredulidade. Nos testemunhos e nos limites do possível, tornarão sem efeito a obra que por anos tenho estado a fazer. Testemunho Selecto, volume 2, página 357. Quando que o homem se levanta, te condena a liderança da igreja adventista do sétimo dia. Hoje, líder da igreja adventista do sétimo dia, líder em termos de instituição, porque líder das igrejas é Cristo, líder em termos de instituição é Ted Wilson, né? Ted Wilson, né? É ele que está na cabeça, sim. Tem vários outros cooperadores que trabalham junto com ele. Há uma passagem na Espírito de Profecia que fala
sobre a associação geral, ou sim, acho a associação geral, que está fala de que o Espírito de Deus que está entre que os homens. Então hoje muitas pessoas te pegam de que as passagens para justificar uma Deus que está entre que os homens. Nos ouve? Hoje nunca sabe sequer se alguns de que os homens daquele tempo de Ellen está vivo. Mas no entanto, no mês de para não considera. Porque se nunca pode ouvir que os homens hoje, nenhum pastor em nenhuma igreja também nunca pode ouvir. Sim ou não? Porque mensagem te acredita que esta prega é o mesmo. Manca está flabo. Mas dentro da igreja adventista, aliás, que ele interessa para terminar a mensagem curta. Não está falando mais abaixo. Mas um subtítulo que está falando sobre falsas reformas. Eu vi que os ministérios, sinais e maravilhas, as falsas reformas aumentariam e se espalhariam. Ele mesmo que se está falando nesse tempo. Me olha, mas falsas reformas te sei e te espalha. E fala, as reformas que me foram mostradas não eram reformas do erro para a verdade. O que a lita significa para nós? O que a lita significa para nós? Eu vi que os misteriosos sinais e maravilhas e as falsas reformas aumentariam e se espalhariam. As reformas que me foram mostradas não eram reformas do erro para a verdade. Primeiros escrito, página 45. Ela mesmo falou, me teve visão que várias reformas te levanta e te espalha. Mas uma reforma é que de cozer. Reforma é que é do quê? Reforma é que é de erro para verdade. Mas reforma se acontece de verdade para erro. O que é que ele significa? Apostasia da verdade. Afasta de princípios de Deus. É isso que está escrito e é isso que não entende ali. Tomás passagem dos testemunhos que falam do tempo da graça, da sacudidura do povo de Deus e falas da saída dentre esse povo de um povo mais puro, santo que surgirá. Tomás passagem que homens te levanta, te toma passagem de espírito de profecia, que próprio Deus usa ela para pregar de verdade, para bem proclama que dentro desse povo de igreja militante, te sai um povo mais santo. Povo mais santo, notem. Ora, tudo isto agrada ao inimigo. E veríamos uma das maiores exibições de fanatismo jamais testemunhadas entre os adventistas do sétimo dia. Isto é o que Satanás quer. Que ali é coisa que Satanás crê. Satanás crê pega de alimento mesmo que dá para o povo de adventista. É que pega homens que muitas das vezes tem filtra dentro da igreja. E te pega aqueles homens, e te pôs bebe na fonte. Então ele traz aqueles homens para homens bem atira, torna inimigo da igreja militante. Queridos, qualquer homem que levanta dentro das igrejas para apontar a arma, para disparar para esse povo, não se pode crer que é esse povo que crê atira nele, não. É crer por Deus para baixo, essa crê atira na Deus diretamente. Óbvio. Bíblia começa nas mensagens, houve peleja no céu. Essa mesma peleja que começa na terra, no céu, ainda está na terra. Homem algum que te luta com Jesus que te vence. Homem algum, Jesus fala, quem é que comigo junto te espalha? Homem algum que te pode vence nas batalhas contra Cristo. Trazia armas de guerra, trazia armas contra as igrejas militantes e aponta as armas contra o próprio Deus, que quem é que institui as grandes verdades. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Mensagem Escolhidas, volume 1, página 128. Reavivamento e reforma. Hoje muitas pessoas, assim como não lê na passagem mais antes, está demonstrando de que está falando que esta pega espírito de profecia,
para provar, mas sai um povo de dentro da igreja militante, que ele é mais santo do que a igreja militante, que é esse que também leva a verdade para o mundo. Reforma, reavivamento espiritual é que até consiste na sede militante para formar outra igreja. Não consiste mediante a palavra de Deus. Mediante a palavra de Deus, isto não é verdade. Queria perguntar à igreja uma coisa. Você acredita que um dia a igreja toda estaria viva? Você acredita que a igreja toda um dia estaria viva? Igreja toda que estaria viva. Porque a igreja militante não é a igreja triunfante. Mas que estaria viva é a igreja remanescente. Que cada vez mais procura santificar suas vidas ao lado de Deus. Então não precisa para não pensar, queridos, que ele é assunto de grande responsabilidade. Agora ali está todo dando mais um dica, mais um subtítulo que está falando sobre organização nova. Não podemos agora descer dos fundamentos que Deus estabeleceu. Essa está falando de aquele fundamento que ele é desde Éden, que nasce na palavra de Deus, mas também do fundamento que Deus tem estabelecido a igreja adventista do sétimo dia. Não podemos agora descer dos fundamentos que Deus estabeleceu. Não podemos agora entrar para qualquer organização nova, pois isto significaria apostatar da verdade. Não podemos agora descer dos fundamentos que Deus estabeleceu. Não podemos agora entrar para qualquer organização nova, pois isto significaria apostatar da verdade. Testemunhos Selecto, volume 2, página 363. Entra numa organização nova agora. Pamode, existe uma organização velha, que é aquele que teve participação nessa edificação que Deus usa, Ellen, José Bete, que são homens de passado. E existe hoje outras organizações novas que hoje homens têm estado a levantar, que é aquele que me fala poucos, que hoje na Cabo Verde é que a sua igreja adventista do sétimo dia. E mais por aí também é que é só essa igreja. Mas ainda pergunta, por que homens que escolheba qualquer outro nome quando que está bem pessoa que era a igreja adventista? Mas não foi uma coisa interessante na lição. Que diabo está fazendo, está tentando o quê? Imita Deus. Deus está fazendo aquele, ele também está pega semelhante àquele está querendo fazer. Não quer perguntar a nós. Que diabo usa para fazer Adão e Eva cair? Palavra de Deus. Sim ou não? Que diabo tenta Jesus para levar a queda? Palavra de Deus. Que diabo hoje usa para levar a igreja à queda? Palavra de Deus. E então se a bobo te acredita, mas Ellen é uma mulher inspirada para Deus, de que a igreja adventista do sétimo dia, ele é uma igreja que Deus mesmo que levanta, e os princípios que é a igreja que Deus levanta, para espalhar as verdades. Então é por isso que Deus te manda a pessoa sempre para pregar a mensagem, para divirtir a igreja, para que você pode saber onde que você está ancorado, para que você pode estar, sabe, naquele grupo que a bobo está. Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando, não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. Testemunho Selecto, volume 2, página 362. Ele está guiando, não ramificações. Ele está guiando um povo. Ele está guiando, não ramificação. Um grupo ali, um grupo lá, um grupo... Não, Deus te guia um povo, queridos. Um povo, Deus te guia. Sejam todos cuidadosos, para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, e que exalta a norma de justiça nestes últimos dias. Sejam todos cuidadosos. Sejam todos cuidadosos. Sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente.
que existe 2 igrejas adventistas. Existem várias igrejas hoje com o nome de igreja adventista, mas a única igreja adventista que Deus te reconhece, como se igreja organizada, e do qual Ellen faz parte, Tiago, José Beites e os homens, é ali que a igreja adventista reconhecida como organização para levar a obra de Deus avante. Às vezes alguém pode dizer, famoso, a boa boca sabe o que você está falando. Não. Pode ser que nunca sabe o que você está falando. Mas pelo menos não trabalha na palavra de Deus, não sabe o que é o próprio Deus que você está falando. E não homem. E assim como nós, muitos têm proclamado, já não se termina, já não vai até um pouquinho, na questão de tempo, a igreja adventista. Muitos têm dito que a igreja adventista está caído. Responsabilidade grande você está pondo na mão. Responsabilidade grande você está colocando na mão. Responsabilidade do qual um dia você está grande diante de juiz de toda a terra, para responsabilizar de vos palavras e de vos atos, de minhas atos e de minhas palavras. A minha é responsável para minhas ações, a boa é responsável para vos ação. Muitos irmãos que têm proclamado que a igreja adventista do 7º dia é Babilônia, e que Deus que está mais entre os povos, e que a igreja está caído. Notem, a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Dentro de igreja militante, está caído, está salvo. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora do joelhamento, a palha separada do trigo precioso. A igreja adventista do 7º dia, com o adultério dentro dele, com mentirosos dentro dele, com prostituição dentro dele, com irreverência dentro dele, com tudo castas de coisas dentro dele. Mas, Espírito de Profecia fala, talvez tapasse, mas está preste a quê? Bomba está perse, mas está preste e te arrebenta, mas que te arrebenta. Igreja está perse, mas está preste a cair, mas não cairá. Eu sabe para que igreja que está cair? Para uma igreja que está sustentada na mão de homem. Igreja está sustentada na mão de Deus. Então é por isso que essa igreja pode perse, mas está preste a cair, não cairá. Ellen agora falando uma coisa interessante, fala, quando à noite não consigo dormir e levo o coração a Deus em oração, e Ele me dá a certeza de que está com os seus servos ministradores no campo nacional, que possivelmente ali nos Estados Unidos, me dá a certeza de que está com os seus servos ministradores no campo nacional e em terras distantes. Possivelmente, quando você fala de terra nacional, é onde ele mesmo estava, mas está confiante na sua oração, que tem confirmação, mas Deus está guiando esse povo, seus servos na obra, tanto nas nações como fora das nações. E esta contínua, cobro ânimo e sinto-me abençoada ao reconhecer que o Deus de Israel ainda está guiando o seu povo e continuará com eles até o fim, queridos. Amém? Amém, queridos. A Bíblia, a Espírito de Profecia, ele é muito claro. Mensagem que te leva à igreja adventista, mas ele é Babilônia, mensagem falsa. Mensagem que te flama Deus, te chama o povo para sair da igreja adventista, é mais uma mensagem falsa. Mensagem que te flama Deus, já sei, de seio de entre os povos, é mensagem falsa. Deus que te abandona essa igreja, querido. Então perguntem-nos, se Deus abandona essa igreja, qual é a igreja mais que te torna igreja de Deus? É responsabilidade grande, Testemunho Selecto, volume 3, página 439, é tema que não termina de fala. Última passagem. Não há necessidade de duvidar, de temer que a obra não terá êxito,
Deus está na frente da obra e Ele porá tudo em ordem. Se na direção da obra houver coisas que carecem de ajustamento, Deus disso cuidará e operará para corrigir todo o erro. Tenhamos fé em que Deus há de pilotar seguramente ao porto a nobre nau que conduz o povo de Deus. Ida em página 363. Queridos, diante da igreja pode estar homens corruptos. Pode, nos ouve. A mim que está duvida, não. A mim que está duvida, mas na igreja adventista te levanta homens terríveis dentro dessa igreja. Nunca está duvida, mas dentro da igreja adventista que te levanta homens, pastores, corruptos dentro da igreja. Nunca tem dúvida, mas pode ir para a obra. Um homem que é terrível, que em vez de ir luta, para a obra de Deus, está a luta para a obra, para o evangelho de diabo. Nunca está duvida, talvez, mas um dia pode que levanta homem dentro de igrejas adventistas para apoiar casamento de homem com mulher, de homens com homens. Nunca está duvida, talvez, mas um dia pode levantar homens dentro de igreja adventista que te aprova casamento de mulheres com mulheres. Nunca está falando um dia dentro de igreja adventista que te levanta homens que te despreza a igreja, te despreza tudo que vem para frente, te que pega princípios de Deus para poder ser jeito. Eu só vi bem coisa que é fanhoso. Ainda que é morto, Deus te traz os homens de lá. Eles perceberam o que é fanhoso? Ainda que é morto, Deus te traz os homens de lá. Ou esta sei, não é um bom jeito para Deus dar chance. Deus fica vivo para arrependimento, ou que os homens estão morrem na obra. Nós podemos fazer ouvir bobo, mas se manfanhos. Que os homens, um dia, Deus te traz de obra. Tudo que os homens que se te corrompe a obra de Deus. Dentro da igreja pode acontecer tudo coisa. Pode acontecer que pode estar homens na dianteira de obra com 2 mulheres. Abominação ao Senhor. Pode estar homens que te roubam de coisas de Deus dentro de casa de Deus. Mas nós podemos crer. Judas teve grande oportunidade de arrependimento. Tesoureiro da igreja. Teve grande arrependimento. Jesus lida com aquele ser para levar o arrependimento. Mas é que é Jesus que falha, não. Falha ouvir parte de Judas. Queridos, terminando a mensagem dessa manhã, nunca pode terminar assim, só falando de igreja, sem falar um pouco de Cristo para não terminar a mensagem. Assim como falava há pouco, ainda torna a repetir agora. Nunca terra teve homem mais manso do que Jesus. Nunca terra teve homem que teve tanto apreço para pecador, cima Jesus. Nunca terra teve homem mais manso e humilde do que Jesus. O Espírito de Profecia está falando, uma vez, Jesus tinha ser comida na prato para comer, ele apanhava ser comida e dava a outras pessoas para comer. Seus irmãos que tinha, de parte de José, está fazendo o quê? Que as pessoas que estão bem para eles, ele despreza que as pessoas estão com o coração ferido, Jesus está atrás de que as pessoas estão cómodas. Quando de criança, sempre seus colegas tentam levar para caminhos que te agrada a Deus, mas ele pega de palavra de Deus e faz está escrito. Bíblia flama Jesus, ele torna humano para que salve a humanidade. 100% Deus, 100% homem. Por que Jesus, ele é salvador da humanidade? O único homem que pode ser salvador, o único ser que pode ser salvador é Deus. E Deus toma forma de homem em Jesus para salvar a humanidade de pecado. Bíblia foi tentada em tudo e sem pecado. Já venham só um pouquinho de coisa que leva nesse momento, queridos.
Não pega duas figuras para não comparar. Tentação de Bo e com tentação de Jesus. Minha tentação com tentação de Jesus. Nós imagina, por exemplo, um menino pequenote que se também na uma bicicleta, pequeno que se também encontra na boa. Não só entendendo o que está falando. Boa tentação é aquele menino que se também na uma bicicleta para bem atira na boa. Mas você imagina que esse carro, que esse caminhão que está falando troca, né? Que esse caminhão de 16, 20 rodas, que esse caminhão mesmo grande. Nós imaginamos sem travão. Nós imaginamos não grande descida sem travão. Nós está percebendo? Nós ouve. Nós sabe diante daquele travão quem é que estava? Diante daquele caminhão quem que estava? Jesus. Tentação que vem sobre Jesus. É tentação que te compara conosco, tentação. Tentação que vem sobre Jesus. Cada tentação que vem sobre Ele. É como se fosse aquele troca que está sendo travão para dar nesse homem, para esmagar. O objetivo do diabo era levar Jesus a pecaba. O objetivo de Satanás é levar Jesus à queda. Se Jesus pecava, também está nas mesmas condições de Adão, queridos. Jesus ouve. A minha vez não está para, quem onde na Bíblia não está para ser mais Jesus. Entre aspas, nem as pessoas não está para ser ele que um homem normal, queridos. Nunca parecia homem que tinha autocontrole, autodomínio, assim como Jesus tinha, queridos. Como que é possível, às vezes, alguém traga o espinho para jogar ele dentro de bocara, para ficar normal? Como que é possível para alguém falar uma boa filho de prostituta, queridos? Para ficar ser frente normal? Como que é possível para um homem abrir boca para falar se alguém dá nas faces de cara para poder outro, para pedir outra vez, queridos? Então, para ser mais homem, um homem fora de comum. E ele é fora de comum. Nunca a terra teve dois seres humanos igual. Não. Nunca a terra teve dois seres humanos igual. Jesus, Ele é o único entre toda criatura. Debaixo do céu e da terra. E não te repara, queridos, quando que Cristo teve vitória na cruz de Calvário? Então que tive que subir para o céu e tinha que me sentar no lado de Pai. Queria abrir só uma passagem. Deus permitiu um pouquinho de paciência. E você termina. Nessa passagem, do qual queria lembrava dele nesse momento, aquele: levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eterno, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória, queridos? Jesus vai para o céu, como quem expulsa Satanás do céu, como vitorioso. Quando que vem e toma forma de homem, e volta para o céu como vitorioso. Então, esse Rei de Glória que vai apresentar diante de Pai, e está ao lado de Pai, está lá, te prepara lugar para bom e para mim, para que um dia também os portões sejam abertos para bom e para mim. Não para o mérito, nem para o mérito, não para mérito de nós mesmos, mas para mérito de aquele que fala, está consumado. E Pai fala, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Nenhuma criatura debaixo do céu, Deus que abre sua boca para falar, este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas num belo dia, por causa de meu pecado e meus pecados, próprio filho abre boca e fala, Deus meu, não podia pôr para ele com outras palavras, Pai meu, Pai meu, Pai meu, Pai meu, por que me desamparaste? Por causa de meu pecado e de meus pecados, que Deus pôde conduzir-nos rumo à eternidade, a cada dia, em nome de Jesus, em a desejo em oração. Amém.
Quando termina, não te coloca de pé, te fazer uma oração. Nos desculpando, longa de tempo, tá bom? Oremos. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Hoje, no tem, Senhor, na lado de nós, Rei da Glória. Não sou Rei da Glória, mas não tem lá um irmão mais velho, que está representando, Pai. Um advogado, filho de juiz, que está lá te intercede para os pecados e para o pecado de meus irmãos. Oh Deus, não te pedimos que nos derrama a graça de nós sobre cada um de nós que Ele está presente e de que está também de outros lugares, oh Pai. Que nos pode conduzir-nos mediante a graça de nós. Que nos deixar no desfoca do Senhor Jesus, mas que nos foca unicamente na glória de nós. Nós não foi criado para a glória de nós. Também não te pedimos que nos ajudar a viver para a glória de nós. Em nome de Jesus.